também, depois você pega comigo, amém? Todos acharam? Diga glória a Deus. Amém. Livro de Abacuque, capítulo de número 2, versículo de número 4, que diz assim: eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nela, mas o justo viverá pela fé. Você pode repetir comigo? Mas o justo viverá pela fé. Amém, glória a Deus. Subordinado ao Espírito Santo de Deus, mediante essa leitura desta palavra, Deus é livrado ao meu coração ao tema dessa mensagem, que é: o justo viverá pela fé. Se você acredita neste culto, se você acredita que Deus ele ainda tem uma palavra para você, eu vou contar de 1 até 3 e você vai repetir comigo: o justo viverá pela fé. Vamos lá? 1, 2, 3. O justo. Dá para desligar o ventilador? Que lindo, meu Deus. De novo para nós envergonhar o inferno. Vamos lá? O justo viverá pela fé. Glórias a Deus. O livro do profeta Abacuque é um livro pequeno, baseado com apenas 3 capítulos, ou por que não dizer 3 números, porque essa história do profeta Abacuque, ela é em cânticos, em oração. E mesmo com esse capítulo pequeno, 3 capítulos apenas, nós vamos encontrar no livro do profeta Abacuque as 5 das maiores orações da Bíblia Sagrada, está no livro de Abacuque. O nome Abacuque significa abraçador, aquele que abraça. Abacuque, bem verdade em dizer que, ao contrário de todos os profetas que foram chamados e levantados ainda na sua juventude ou na sua infância, como o profeta Jeremias aos 8 anos de idade, o profeta Daniel aos 15 anos de idade, Ezequiel aproximadamente entre 28 anos de idade, mas aqui o profeta Abacuque, ele é um dos profetas mais velhos quando ele é levantado como profeta. E por que ele foi, na verdade, levantado como um dos profetas mais velhos? Eu poderia dizer que Abacuque caiu de paraquedas, mas diante de Deus ninguém cai de paraquedas. Por quê? Porque Abacuque era um momento em que ele não era profeta. A Bíblia não conta a biografia da cidade, dos seus pais, mas Abacuque ele tinha um povo que ele amava muito. Percebe que Abacuque ele foi contemporâneo também, logo após a Daniel, Jeremias e Ezequiel, logo após o exílio babilônico, em que passa a primeira, a segunda e a terceira leva, e havia um pequeno povo refugiado, este povo que a Babilônia deixou de lado, e eles ficaram num certo canto. Então os caldeus resolveram o quê? Pegar aquele povo e levar consigo cativo como escravo, porque já que o Império Babilônico, aquele povo não prestava para o Império Babilônico. E o que Daniel vai fazer, e o que Abacuque vai fazer naquele momento? Ele amava tanto o seu povo que ele vai dobrar o joelho e ele vai apresentar o povo dele em oração. Por isso o nome Abacuque significa abraçador, aquele que estende a mão, aquele que abraça todo o povo. E como que um homem só com 2 mãos, com 2 braços, consegue abraçar todo um povoado? Aí é que entra Deus na situação, na vida dele. Abacuque ele está fazendo algo aqui que era para nós fazermos, e muitas das vezes nós não fazemos. Abacuque ele vê o povo, mesmo em falha, em erro, ou até mesmo em pecado, mas ao invés de Abacuque pegar o telefone, o WhatsApp e dizer: pastor Fernando, você viu quem pecou? Pastor Kézia, você viu quem errou?
Você viu quem estava fazendo isso, fazendo aquilo? Não. Abacuque fez aquilo que muitas das vezes nós não fazemos. Quando vemos o nosso irmão em erro, em pecado, dobrar o joelho e apresentar a vida dele em oração. Por isso que o nome dele significa abraçador. Aleluia. O nosso irmão Tiago, ele vai dizer assim no seu livro: aquele que vê alguém em pecado, em erro, e não ajuda, também comete pecado. Deus nos chamou para estender a mão. Deus nos chamou para abraçar aquele que está caído. Deus nos chamou para ajudar. Deus nos chamou, não é para julgar, não é para apontar, não é para fofocar, não é para ver o erro de ninguém. Deus nos chamou para levantar. Se você vem nessa noite buscar a palavra, Deus está levantando homens e mulheres de Deus para estender a mão. Porque anda levastenia, de onde que onde varo lamaro congelo de consuelo. Já tem gente caída demais, já tem crente derrubando crente demais. É momento de nós estender a mão, é momento de nós unir, é momento de nós orar para aquele que está caído. Deus te chamou, Deus te levantou nessa obra para você estender a mão. Aleluias, aleluias. Você acha, irmão, você acha, igreja, que Deus vai tirar você lá do mundo do pecado? Deus vai tirar o homem lá da biqueira, Deus vai tirar a mulher lá do prostíbulo, Deus vai tirar nós lá do mundo do lamaçal do pecado, como Deus tirou aqui o pastor Fernando, para nós continuar julgando, apontando? Não. Deus nos chamou é para estender a mão, é para levantar aquele que está caído. Aleluias, aleluias. Mas na terceira leva, os caldeus então invadem aquele território, e Abacuque então ele começa a orar. Se você abrir a tua Bíblia depois do capítulo 1, versículo 2 do livro de Abacuque, você vai ver que Abacuque ele já vem orando há alguns dias. Por quê? Olha o que ele vai dizer: Senhor, até quando orarei eu, e o Senhor não me escutarás? Essa foi a primeira oração de Abacuque. Clamarei eu, gritarei violentamente, e o Senhor não salvará o teu povo. Então o que dá de entender é o quê? Que Abacuque já estava orando há algum tempo. Sonoplasta que está me ajudando a ministrar essa mensagem, e Deus não estava ouvindo a oração de Abacuque. Isso aqui é interessante nós sabermos, entender o porquê Deus não estava ouvindo a oração de Abacuque. Por quê? São toda oração que Deus ouve? Sim ou não? Não. Se eu pedir a Deus algo que não é para mim, Deus vai me dar? Não. Se eu pedir a Deus algo para mim que ainda não é tempo, Deus vai me dar? Não. Se eu pedir a Deus, Deus, sentença aquela irmã, mata aquele irmão, seca os caminhos deles, você acha que Deus vai fazer isto? Não, irmãos. Primeiro, Deus não é meu empregado, Deus não é nosso empregado. Segundo, Deus ele não precisa de ser ensinado a trabalhar. A oração ela tem que encasalar e globalizar com os pressentimentos e os projetos de Deus. Então, pastor, quer dizer, não são todas as orações que Deus ouve. Então o que acontece? Tem muitas pessoas que ele vão orar e ele quer ensinar a Deus a trabalhar. E percebe então que Abacuque, na sua segunda oração, em que ele está orando, aí Deus aparece no cenário. Deus fala assim: Abacuque, não adianta você orar, porque já que você ama mesmo o povo, então você vai lá e começa a profetizar para o povo. Fala para o povo se arrepender, porque a sentença vai ser aplicada para eles. Aí é que Abacuque então ele começa a entender a Deus. Aí é que Deus então ele levanta Abacuque como profeta. Você entendeu? Porque no momento em que Abacuque estava orando, que Deus levanta ele, vai lá então e começa a profetizar para aquele povo. Existem situações na vida que nós não adiantamos orar. Por quê? Porque tem situações na vida que Deus deixou para nós fazermos, irmãos. Por exemplo, se nós vemos um irmão passando necessidade de alimento, adianta eu orar, pastor Kessie Jones, para Deus mandar o alimento lá?
Se eu estou vendo meu irmão na prova, irmão, é porque Deus quer que eu vou lá e eu supra a necessidade dele. Existem situações que nós estamos vendo o nosso irmão na prova, na necessidade, mas nós fazemos vista grossa. Eu vou orar, irmãos. Tem situações dentro da Bíblia que Deus não vai mandar descer anjo do céu, que Deus nos escolheu para fazer, para ajudar. Existem situações que Deus mostra para nós, que nós temos que ajudar o nosso irmão. Se a dor que o meu irmão está passando, a necessidade que ele está passando, não causa dor em mim, então o meu problema é mais grave do que o que ele está passando. A minha doença é pior do que aquele está passando. Você está entendendo que a direção da palavra aqui hoje é que Deus está levantando homens e mulheres de Deus para estender a mão, que Deus está levantando homens e mulheres de Deus para ajudar, para abraçar, para levantar o caído. Existem situações na vida que não adianta nós orarmos, nós temos que ir lá, irmãos. Glória, glória. Existem situações que nós temos que ter atitude, existem situações que nós temos que ter ação. Existem situações que nós temos que regaçar manga, pastor Fernando, e ajudar. Existem situações, igreja, que às vezes nós vemos o pastor da igreja passando por necessidade e nós temos que ir lá ajudar. Aleluia. Ô pastora, aleluia, pastora Alcione, precisa de alguma coisa? Eu vou te ajudar a limpar a igreja. Pastor Fernando, precisa pintar a igreja. Olha, eu vou te ajudar, vou abrir, vamos fazer campanha. Existem situações que não adianta chorar, tem que regaçar a manga e colocar a mão no arado e trabalhar, irmãos. Aí é que Abacuque começa a entender a Deus. Deus diz: Abacuque, vai lá e profetiza para aquele povo se arrepender do pecado, porque eles vão ser entregues na mão dos caldeus. Abacuque vai lá, profetiza para eles, ele se arrepende. Aí é que Abacuque começa a entender então a Deus. Só que aí Abacuque, na sua terceira e quarta oração, ele faz uma pergunta importante para Deus, que às vezes, muitas das vezes, passa na nossa mente. Abacuque vai perguntar assim para Deus: Deus, por que o teu povo se arrependeram agora, que te serviram há tanto tempo por causa de um erro? O Senhor vai entregar o povo teu na mão de um inimigo perverso que nunca te serviram. Olha a pergunta que Abacuque faz. É interessante essa pergunta. Ou seja, para nós essa pergunta poderia ser o quê? Por que muitas das vezes o ímpio é abençoado e nós não somos? Por que muitas das vezes o ímpio tem tudo e às vezes o crente é provado? Por que muitas das vezes, aleluia, nós olhamos, o nosso armário está vazio, o ponteiro do carro do combustível está na reserva? Muitas das vezes nós olhamos, a conta de água está para vencer, a conta de luz. Não é mais ou menos assim, igreja? Deus está me revelando aqui, e tanta gente jogando coisa fora. Se você sair por aí, a balada estão jogando dinheiro fora, mas a resposta de Deus é para Abacuque: Abacuque, o mundo ele pode ter muitas coisas, mas uma coisa ele não tem, o que é? A intimidade comigo. E mais importante é que nós falamos com Deus e Deus responde. O mundo ele sai para uma balada, ele festeja a noite toda, só que no outro dia bate a tristeza, bate o choro, o lamento, o suicídio quer vir, o arrependimento. Mas o crente não, o crente você pode ter um dia de tristeza, uma semana de luta, mas quando você chegar na noite, quando chegar a escuridão, em que a tristeza bater, quando você coloca a tua cabeça sobre o travesseiro, você começa a pensar nas lutas, na prova, a dificuldade, as lágrimas descem, você chora, mas a palavra de Deus é: o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu tenho uma profecia de Deus para você: chora. Eu estou profetizando para alguém que você já chorou, já levantou, já disse: quando é que vai acabar essa prova, Deus? Eu vou te dar a resposta agora. Pode chorar, porque é a tua alegria. Quando amanhecer o dia, você abrir a janela, a porta da tua casa, o sol raiar sobre a tua face, haverá vitória na tua casa, na tua vida essa semana. O diabo diz que ia ser semana de derrota, mas tudo aquilo que ia ser notícia ruim, ainda essa semana vai transformar em notícia boa. Quem crê, quem crê, quem crê, quem crê, quem crê, quem crê, quem crê. Deus me trouxe essa vigia para profetizar para você: o choro acaba hoje.
Lutihébia, Prudicamanássia, Deforque de eminência, Ramushi Hanaio. O texto lá em Salmo, capítulo 30, versículo 5, diz assim: o choro pode durar tem uma vírgula lá, se você abrir, você vai ver que tem uma vírgula. Aí diz assim: mas a alegria vem pela... Quando o texto diz que o choro pode durar uma noite, a noite fala da escuridão, sim ou não? A escuridão aqui fala do período de uma prova. Inclusive Abacuque passou por isso, que foi o período babilônico. A noite, ela dura aproximadamente, vamos colocar aqui, entre 6 horas da tarde ou 7 horas até 5 horas da manhã no outro dia. Vamos colocar 10 horas de escuridão. Não sei se você já passou uma noite com dor de cabeça, com dor de dente, passando mal, ou no hospital. Parece que a noite ela dura uma eternidade. Então aqui, quando o salmista Davi ele diz o choro pode durar uma noite, ele estava dizendo o tempo de que uma prova pode durar. Mas tem uma vírgula, aí diz assim: mas a alegria vem pela manhã. Percebe que quando Deus em Gênesis capítulo 1, Deus disse assim: haja luz sobre a face da terra. Quando Deus disse haja luz sobre a face da terra, a escuridão teve que sair. Deus está dando uma ordem agora. Quando Deus dá ordem, haja luz, houve luz, a escuridão tem que sair. Então a palavra é: o choro pode durar uma noite, vírgula, mas a alegria vem pela manhã, porque Deus está dando uma ordem. Escuridão, sai de cena, prova, sai de cena, porque a alegria, a luz está aparecendo agora, está aparecendo. Deus te trouxe nessa vigia para profetizar para você que a alegria vai aparecer, vai. A luz vai aparecer na tua vida. Eu profetizo na tua vida. A noite acaba hoje, porque o dono da palavra está dizendo: haja luz. Imediatamente quando Deus disse houve luz, a escuridão teve que sair de cena. Quando ela ordeira, ela tem que sair de cena. Aleluias. 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 Labará como de Resinaue. Recomunúcia. Elemecanto de dove do Atzicobá. De calaância dócia. Aleluias. Aí Abacuque vai entender a Deus. E Deus vai dizer assim: Abacuque, o crente, ele pode não ter nada. Ele pode não ter R$1 no bolso. Sabe o que o Espírito Santo de Deus falou para mim? Que se virar crente aqui de ponta cabeça não vai cair uma nota de R$2, pastor. Só que a intimidade que você tem com Deus, o mundo não tem. E o mais importante, mais lindo, é que quando você sai atrasado para o trabalho, você pode ir caminhando falando com Deus. Você está no ônibus, está falando com Deus. Você está no trabalho, está falando com Deus. Você está no tanque lavando roupa, você está falando com Deus. Você está lavando as louças, está falando com Deus. Está no fogão, está falando com Deus. O pedreiro está trabalhando, está falando com Deus. O mecânico está mexendo no carro, está falando com Deus. E maior certeza é que nós falamos com Ele e Deus nos responde. Ele ouve as nossas orações. Isso o mundo não tem. O mundo pode ter muito dinheiro, mas tem rico aí, milionário, que estão se suicidando. Tem pessoas que estão se destruindo. Mas nós não, nós temos a resposta, que é Cristo Jesus. O mundo ele joga na loteria e espera aquilo da sorte, mas nós temos a resposta de Deus sobre a tua vida. Você vem nessa vigília buscar um sinal de Deus. Levante a mão. Deus está te dando um sinal nessa palavra, que eu estou contigo. Eu ainda estou no controle da tua situação. Eu ainda não perdi o controle da tua situação. Não. Eu não perdi o controle do teu ministério, não. Eu não perdi o controle do teu casamento, não. No trabalho eu ainda estou no teu controle. No teu filho eu ainda estou no controle da tua vida. Aleluias. Aleluias. Aí Abacuque vai entender a Deus. O povo são levado cativo e entregue aos babilônicos, porque Deus vai dizer assim: Abacuque, da mesma forma
que eu cobro do ímpio, que eu cobro do justo, eu cobro do ímpio. Só que, porém, para quem não obedece a palavra, Deus tem o quê? As 10 pragas no Egito. Mas para quem obedece a palavra, Deus tem o quê? Os 10 mandamentos. Alguém pegou ali. Ou seja, pastor Gabriel, eu ainda não entendi. Para quem não obedece a palavra, Deus tem sentença. Mas para quem ouve a palavra e guarda, Deus tem a palavra para guardar. Aleluia. Deus tem os 10 mandamentos. Deus tem a palavra para nos proteger, para nos guardar, para nos ensinar, para nos consolar. Aí o povo se arrepende. Aí Abacuque vem e faz a 4ª oração. Deus, o povo se arrependeu. E porque mesmo assim ainda o povo estão pagando pelo erro, estão entregue. Sabe o que Deus falou para ele? Abacuque, eu te chamei como profeta. Desse jeito. Glória. E se você profetizou a sentença, a tua profecia ela tem que valer. Profeta que é profeta, ele não prega aquilo que ele quer. Profeta que é profeta, ele prega aquilo que Deus manda. Eu tenho algo comigo, não tenho nada contra quem faz isso. Quem leva a palavra marcada, quem leva a Bíblia vai falar conosco de qualquer jeito. Só que eu costumo não dizer isso porque eu estaria limitando o céu em favor da igreja. Eu peço a Deus que me revele a palavra na hora. Porque dá até uma ligeira impressão, não sei se você já viu algum pregador dizendo assim: irmão, eu trouxe até uma palavra, mas chegando aqui Deus mudou. Tem congressos que às vezes alguém ora, dobra o joelho, pede a Deus um tema, levanta da oração, pastor Fernando, Deus deu um tema. E a Bíblia diz em Mateus capítulo 16, quando 2 pessoas concordarem aqui na terra, Deus sela no... Por quê? Porque onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estará. Aí o pregador vem, ele muda, não tenho nada contra. Mas o Espírito Santo, ele não fala 2 mentes, 2 linguagens diferentes. Se 2 pessoas concordaram aqui, Deus ele sela no céu. Aleluia, glória. Então vamos lá, mediante a essa palavra, quando eu trago algo preparado, eu estou limitando o céu a meu favor, sendo que o céu ele pode me revelar 365 dias, cada dia uma palavra diferente para nós, uma palavra fresca. Então aí é que Deus fala para Abacuque: Abacuque, eu te chamei como profeta, e a tua profecia ela tem que ser cumprida, o povo tem que pagar pelo erro. Aleluia, glória. E sabe o que eu começo a aprender nessa palavra? Isso aqui é coisa muito importante, se fosse você eu levava para casa. Que 90% das provas que nós passamos são nós que pegamos com as nossas próprias mãos. 90% das provas que nós passamos não é Deus que decreta nós passarmos. Você quer ver só? Eu trabalho como palestrante também. Isso aqui é para a vida humana, não é só para crente. Se mostra, quer ver só? Quem escolheu essa roupa que você está vestido com ela? Foi você que escolheu ou alguém que escolheu por você? Você. Quem escolheu esse sapato que você está calçado com ele? Você que escolheu. Quem escolheu o que você deveria comer hoje no almoço, na janta? É você que escolheu. Você sabia que existe uma pesquisa psicológica que nós tomamos aproximadamente 10.000 decisões por dia? Por exemplo, você levanta a mão, você abaixa a mão, você olha para um lado, você resolve ir, você resolve voltar, você levanta, você fica sentado, você olha para um lado, olha para o outro, você vai ali. Então, mediante a isso, nós tomamos aproximadamente 10.000 decisões, e dessas 10.000 decisões que nós tomamos por dia, 50% delas são erradas. Quem que escolhe os amigos que você vai aceitar no Facebook é você. Quem que escolhe os amigos que vai estar do teu lado é você que escolheu. Quem escolhe o lugar que você aonde deve frequentar, você que escolheu. Quem escolheu teu esposo, a tua esposa, a tua noiva, foi você que escolheu. Não é alguém que achou bonito e achou que você deve escolher, não. Então 90% das provas que nós passamos são nossas escolhas, porque quando Deus decreta para nós passarmos uma prova, Deus ele responsabiliza. Quem passa pelo deserto colocado por Deus, o deserto não mata crente, ele edifica crente. Deserto não é escola de fortalecimento,
crescimento. Aleluia. Escola, deserto, é escola de aprendizagem, de estruturagem na presença de Deus. Por quê? Aleluia. Percebe que em Coríntios capítulo 13, versículo 10, ou melhor, capítulo 10, versículo 13, a Bíblia diz assim, que não sobreveio uma prova senão humana na nossa vida, mas que antes de passar pela prova, Deus nos capacita para suportar a prova. Então Deus nos dá uma prova maior do que aquela que eu e você possa suportar. Então a prova, ela não mata crente, ela não derruba, ela não afasta crente. Se alguma prova está fazendo você desanimar, não é Deus que colocou, é nós que pegamos com a nossa mão. Mas tem alguém aqui que tomou uma decisão errada, aí já está perguntando, mas Deus, eu vou morrer nessa prova por causa da decisão errada. Não vai morrer. Por quê? Porque Ló também tomou uma decisão errada. Quando Abraão perguntou para ele, se você for para a esquerda eu vou para a direita, se você for para a direita eu vou para a esquerda, ele olhou as campinas do vale do Cetim e ele foi para a cidade de Sodoma e Gomorra, aonde tinha prostituição, incesto, pecado, aonde tinha tudo de ruim, mas Deus não deixou ele morrer naquela cidade. Por quê? Porque Abraão, seu tio, intercedia por ele. Quando Deus falou, eu vou destruir a cidade, Abraão disse assim, Deus, mas se ela tiver 50 que te adora, Deus disse, 50 eu guardo a cidade, se tiver 30 eu guardo a cidade, se tiver 20 eu guardo, mas se tiver 10, Abraão, peraí, se tiver 10 eu não preciso poupar a cidade, eu tiro os 10 e destruo a cidade. Então eu descubro uma coisa, o quê? Quando nós falamos assim, quando você está adorando, está tendo livramento lá fora. Não, eu ainda não achei isso na Bíblia. Quando você está adorando, Deus está te guardando, Deus está te dando livramento. Por quê? Quantas das vezes nós adoramos a Deus aqui, saímos lá fora, o carro é roubado, nós somos atropelados, eu já vi casa pegar fogo, já vi pessoa passar mal. Por quê? Porque a adoração, ela é incondicional. Nós não adoramos a Deus a troca de alguma coisa, mas eu descobri uma coisa, que se nós fazemos, Deus então ele dá livramento. O que é? Enquanto Deus falou que ia destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, Abraão estava intercedendo. Enquanto ele intercedia, Deus falou e disse, eu vou lá e tiro a tua família por cima. Enquanto você está intercedendo pela tua família, pela tua casa, está tendo livramento lá dentro da tua casa, está tendo livramento na tua rua, para os teus filhos, para o teu esposo. Enquanto você está intercedendo aqui, está tendo livramento lá do outro lado. Aleluia. Eu me lembro, talvez eu falar isso aqui, você pode se lembrar também, no ano de 2019, no mês de dezembro, eu estava pregando numa vigília como essa, no bairro de Americanópolis, lá em São Paulo, uma das segundas maiores comunidades, aleluia, do estado, lá da capital de São Paulo. E Deus estava de dizer assim para aquela vigília da mocidade, enquanto você está aqui intercedendo, Deus está dando livramento para você lá. Não é adorando, porque a adoração é incondicional. Quando foi no domingo, a maior notícia de rede nacional, 12 pessoas morreram pisoteadas no baile funk. Levante a mão, levante a mão, porque enquanto você está aqui intercedendo, está tendo livramento na tua casa. Enquanto você está aqui intercedendo, Deus está te dando livramento no teu trabalho. Enquanto você está aqui intercedendo, está tendo bênção ao teu favor. Aleluia. Aleluias. Reneminência. Baruch Hanayo de Contesuia. Aleluias. 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 Roxaná Adonai Baruch. Aleluias. Aí Abacuque então ele entende a Deus. E ele vai fazer a sua quinta e última oração dizendo assim: Deus, já que o povo então tem que passar pela prova, e antes de Abacuque orar, aviva, Senhor, o teu povo, a tua obra no meio dos anos, Abacuque vai fazer a oração do capítulo 3, versículo 17, dizendo assim: ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide o seu fruto não dê, ainda que o fruto da oliveira minta, ainda que as vacas não produzam leite, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas, mas todavia eu me alegrarei no Deus da minha. O que dá de entender aqui no texto de Abacuque 3,17
é que o povo estava passando por uma crise, sim ou não? E eles dependiam dessas 5 elementos que Abacuque disse aqui para sobreviver. Eles dependiam do figo da figueira, eles dependiam da azeitona da oliveira, eles dependiam do leite da vaca, e eles dependiam também da lã da carneira. E a impressão que dá aqui é que se houve uma crise, olha o que Abacuque vai dizer: ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide o seu fruto não dê, ainda que o fruto da oliveira minta, ainda que as vacas não produzam leite, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas, mas todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Deus te trouxe nessa vigília aqui para dizer para você que Deus está cuidando de você. E se eu disser para você que mesmo com toda a crise que houve ali, o povo não passaram por crise, não passaram, pastor Gabriel, mas todo mundo prega que houve crise. Olha aqui o texto, olha o que Abacuque vai dizer: ainda que a figueira não, mas todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Ele disse o quê? Ele não disse que a figueira não floresceu, ele disse ainda que a figueira não floresça. Permita-me fazer uma conjectura para você entender melhor. Abacuque estava orando assim: ainda que falte um emprego, mas todavia eu me alegrarei no Deus da minha. Mas não faltou emprego. Abacuque estava dizendo, ainda que, alguém pegou aqui atrás, ainda que falte o dinheiro, ainda que falte, mas não faltou, ainda que falte o alimento, mas ainda não faltou. Olha o que ele vai dizer: ainda que a figueira não floresça. Ele não disse que a figueira não floresceu. Mesmo o povo, aqui é interessante entender que mesmo o povo errado, Deus ele cuidou do povo. Escuta só, não confunda o erro em pagar com preço a desobediência e Deus abandonar o povo. Aleluia. O pastor Michel já deu uma saudação aqui do deserto. Percebe que Deus ele tira o povo do deserto, sim ou não? Uma terra prometida. O povo foram desobediente a Deus, sim ou não? Um percurso, pastor Quezedone, que daria para eles fazer, quem sabe, talvez um período de 15 dias ou 30 dias, porque eu estudei sobre a geografia, sobre aonde eles rodavam ali. Eu não consegui fazer nem o básico de teologia, mas isso aqui eu consegui estudar, que lá no deserto, no Egito, eles estavam no deserto de Midian. É um espaço pequeno, talvez, quem sabe, tamanho ou menos do que aqui a cidade de Campinas. Então eles poderiam fazer esse percurso num período entre 30 dias, mas eles demoraram 40 anos, por causa de quê? Da desobediência. A desobediência que eles fizeram, eles pagaram pelo erro, mas Deus não deixou de cuidar do povo, não. Percebe que Números capítulo 23, aleluia, aleluia, Balaão ele quer profetizar contra o povo. Deus diz: contra esse povo não há encantamento, contra esse povo não há língua profana, contra esse povo não. Percebe que Deus sentenciou, castigou, mas Deus cuidou do povo. Deus te trouxe nessa vigília para me profetizar para você que mesmo fraquinha, mesmo falho, Deus está cuidando de você. Deus está cuidando do teu trabalho, da tua casa, do teu negócio, da tua saúde, do teu ministério. Deus está cuidando de ti. Deus não vai deixar faltar o alimento, Deus não vai deixar faltar a veste, Deus não vai deixar faltar a paz, Deus não vai fechar faltar a alegria na tua casa. A minha palavra também não vai faltar. Olha o que Abacuque diz: ainda que a figueira não floresça, ainda que a vida e o seu fruto não dê, ainda que o fruto da oliveira minta, mas todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Então Deus não deixou faltar nada para ele. O Senhor é o meu pastor e nada te faltará. Deitar-te faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, mal algum eu temeria. Por quê? Porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Prepara-me uma mesa na minha presença diante dos meus inimigos. A tua mesa ela tem nome. Talvez a mesa do ímpio pode ter churrasco, cerveja, pode ter muita coisa, mas a tua mesa ela tem a minha presença. Só quem acredita, só quem acredita, levante a mão e adore o nome do Senhor Jesus. E olha o que ele vai dizer mais: ainda que o fruto da oliveira minta. Gente, eu procurei descobrir isso aqui. Aonde é que o fruto da oliveira minta? A fruta tem boca, sim ou não? Não.
A fruta fala, sim ou não? Mas como é que Abacuque vai dizer? Ainda que o fruto da oliveira minta, mas todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Aqui é aquele momento, quando você vê um pé de goiaba bonito, amarelinho, aí você vai correndo com teu amigo, com tua amiga, só que chega lá você fala assim, poxa vida, o pé está carregado de fruta, mas não tem uma boa, estão todas podres. Ou seja, aí é onde o fruto da oliveira mente. E sabe o que eu começo a descobrir? Aqui é aquele momento que nós fazemos planos, projetos, oramos, quem sabe talvez escrevemos numa caneta, num papel, para o ano de 2023. Se você voltar um pouquinho, lá em novembro do ano passado, dezembro, nós fazemos muitos planos para o ano seguinte, não é assim? Nós já estamos chegando no final do ano, e parece que os planos que você fez, foi tudo frustrado, foi tudo para água abaixo. É como você escreve num papel, esse papel você lendo ele caiu no rio, o rio é água corrente, você tentou pegar o papel, não conseguiu, o papel foi embora, mas te diz Deus assim, ainda que o ano finde, 2023 para 2024, antes da meia-noite, eu cumpro a minha palavra na tua vida. Os teus planos talvez que você fez, você pode ter pensado que caiu por terra, mas te diz assim, a última palavra quem fala sou eu. Talvez até agora você passou por tristeza, por choro, com luta, dificuldade, mas o sábio Salomão ele vai dizer, uma das frases lindas dizendo assim, é melhor o final de todas as coisas do que o princípio dela, porque tudo aquilo que no começo traz choro, é com dificuldade, é com luta, mas ao final que você faz com Deus, vai dar tudo certo. O fruto da oliveira, talvez o fruto pode ter mentido, aleluia, mas neste momento agora, a coisa está invertendo. Por quê? Porque assim como Deus deu uma ordem para o rio do Nilo, aleluia, lá em Êxodo capítulo 2, o rio voltou ao contrário. Deus está dando uma ordem agora, sonho volta agora, plano volta agora, planejamento volta agora para a minha igreja. Você não vai sair daqui dessa vigília frustrada não, você não vai sair daqui frustrado não, porque hoje eu te tomo pela mão direita e te renovo a tua força através dessa palavra. Elias Harakayoto como Shinayo Ajigamuyo Kandanaio Sayono Anayo Kayoshiro Toyohara Anayo Koyeshinayo Kodemiana Si. Eu estou feliz porque eu estou vendo lágrimas na presença do Senhor. Valeu a pena ter saído de São Paulo, porque o meu hashtag na minha rede social é pregando para almas. A maior alegria que eu tenho voltar para casa é ver arrependimento, é ver alma no altar de Deus. E quando Abacuque vê o povo provado, Abacuque olha e diz assim, Deus, eu acho que eles não vão aguentar, eu acho que eles não vão suportar a dor. Deus fala assim, você não tem mais nada por Abacuque. Por isso que Abacuque fez uma das 5 orações mais fortes da Bíblia Sagrada. Ele vai dizer, então, ó Deus, aviva o teu povo no meio dos anos, aviva a tua obra, Senhor, para que o povo possa suportar a prova, a luta. Abacuque foi o primeiro homem a Deus dá para ele sobre o avivamento, sobre a igreja. O livro de Abacuque é um livro do Antigo Testamento, mas é um livro que podemos trazer para os dias de hoje, na época da graça que estamos vivendo. E ele vai dizer, aviva a tua obra no meio dos anos. Que Abacuque estava dizendo, Senhor, aonde tiver um crente caído, aviva ele. Onde tiver uma igreja morta, aviva ela. E o que é um avivamento? O avivamento é o conceito com a definição de reviver. Não é ressuscitar, quem morreu acabou. É reviver. Qual a diferença de reviver e ressuscitar? É como alguém sofresse um acidente. Você passa na rua, você liga para o SAMU e diz, vem correndo. Que a pessoa talvez não resiste muito tempo. Você olha para aquela pessoa e diz, reage, aguenta um pouquinho, o SAMU vem, tenta reagir àquela pessoa, você tentar sobreviver no meio daquelas situações. Então o que Abacuque estava dizendo, aviva a tua obra no meio dos anos. O que Abacuque estava dizendo era o quê? Crente vivo não é quando nós pulamos, não é quando nós abrimos a nossa boca.
Crente vivo é suportar a luta. Glória. Crente vivo é suportar a prova. Porque tem muitos que pregam, mas daí a 15 dias parou de novo. Tem muitos que pregam, mas não aguenta a prova, volta para a biqueira de novo. Tem muitos que cantam, depois para de novo. Não aguenta, vai 3 meses, vai 2 meses, depois para de novo. Num período em 5 anos já saiu mais de 10 vezes. Mas o crente vivo é aquele que suporta a prova, suportando luta. Avivamento não é quando eu abro a boca para falar em linguagem, é quando eu fecho a boca para não falar da vida do meu irmão. Aleluia. A maior essência do Espírito Santo do avivamento, ela está em Gálatas capítulo de número 3. Aleluia. Quando Paulo vai dizer assim, aleluia, o fruto do Espírito é o que? É amor, é longanimidade, é contemporânea, é mansidão. Esse é a essência do Espírito Santo de Deus. A raiz do Espírito Santo de Deus, ela está em Gálatas 3. A raiz, aleluia, do avivamento, ela está, não é quando eu mostro, mas quando eu me escondo, quando eu suporto a prova, a luta. O que Abacuque estava dizendo é que no meio de tanta dificuldade, estamos vivendo nos últimos dias, nos últimos tempos, esperando a volta de Cristo, tanta novidade negativa surgindo por aí, tanta coisa ruim para matar a igreja de Cristo, perseguir a igreja de Cristo, e no meio de muitos crentes morrendo, você lutando para sobreviver. Eu vim como homem de Deus para dizer: reage, 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 reage através dessa palavra. Isso é avivamento. Tem crente vivo aqui ainda nessa madrugada. Tem crente vivo aqui ainda. Avivamento não é quando eu pulo, quando eu rodo, quando eu bato, não. A raiz do avivamento, ela está em Gálatas capítulo 3. É quando eu mostro a essência do amor, a longanimidade, a contemporânea. Avivamento não é quando eu prego aqui e falo mal do meu irmão lá fora. Porque avivamento é esse, em que eu prego uma palavra, não tenho coragem de ajudar o meu próximo. Mas nessa noite, se você está vivo, mostra para o diabo que a tua igreja ainda está viva. Aleluias. Com permissão dos pastores, eu quero pedir para a igreja colocar os pés. Coloque sobre os pés, igreja. Aleluias. 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 A desobediência, ela traz o castigo, mas o abandono de Deus, não. Percebe que mesmo o povo em erro, em desobediência, mas em Números capítulo 23, versículo 23, no capítulo 19, Deus vai dizer: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas no capítulo 23 ele vai dizer: não há encantamento contra este povo de Jacó que Deus escolheu. Ou seja, o povo pagaram pelo erro, mas Deus abandonou o teu povo jamais. Eu encerro essa mensagem aqui. Meu Deus, é forte. Deus está dizendo para você: eu vi quando você perdeu o sono pela madrugada. Todo mundo dentro da tua casa estava dormindo, somente você acordada. Era o meu Espírito Santo te chamando para orar, para falar comigo. Quer ver o sinal que Deus está te dando? Você não teve força, mas a tua mente foi levada a mim. E te diz Deus assim: eu vi o teu choro, eu vi o teu lamento, eu vi a tua perdição. E não vai cair uma gota de lágrima no chão sem antes eu cumpra a minha palavra, a minha promessa na tua vida. Você não está sozinha nessa luta, você não está sozinho. O ministério não está sozinho. A irmã que levantou a mão não está sozinha. Eu estou contigo a cada passo, a cada palavra. Eu te trouxe aqui nessa vigília para dizer que você é a coluna da tua casa. Na tua casa pode até ter todo mundo crente, mas Deus está dizendo: mas tem um que é a coluna, pastor Gabriel. Sim, o que é a coluna? A coluna é que segura a casa. Se tirar a coluna, a casa cai. Deus está dizendo: você não pode parar agora, você não pode desanimar agora, mesmo através de luta, porque você é a coluna da tua casa. Se você parar, vai faltar alimento, vai faltar roupa, vai faltar veste. Tem
comida lá dentro só porque você está aqui nessa noite adorando o meu nome de mão levantada. Tem comida lá dentro porque você está aqui, não porque lá está todo mundo trabalhando, né? Não, está todo mundo trabalhando lá porque você está aqui intercedendo pela tua casa. Enquanto tiver crente de mão levantada, joelho dobrado, tem família de pé. Enquanto tiver crente de joelho dobrado e mão levantada, tem livramento lá dentro da tua casa. Tem avivamento aí. Reage, crente, reage no meio da luta, da dificuldade. Enquanto o diabo está lançando seus últimos cartuchos para tirar muitos crentes da igreja, nós precisamos lutar para sobreviver no meio de uma dificuldade. O diabo fez uma reunião no inferno, o teu nome foi mencionado lá, e nessa reunião, sabe o que o diabo diz? Agora nós tiramos a palavra dele, agora ele para de pregar, agora ela para de cantar, agora nós fecha a igreja. Mas enquanto tinha crente aqui, um dava aleluia, outro dava glória, outro manifestava a linguagem. A reunião do inferno foi desfeita e o nome do Senhor está sendo glorificado. Adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele. Se eu fosse você, eu abria a boca, estufava o peito e dava o maior grito de glória a Deus. Para encerrar, o primeiro tópico que eu ministrei é que Deus não ouve todas as orações. Percebe que devido às lutas, dificuldade, às vezes nós não temos força de orar. Se são as lutas espirituais que às vezes tem dentro de casa, às vezes o lar é dividido, uma parte é crente, outra parte não é. Música mundana, palavrão, às vezes prova, muitas das vezes nós temos dificuldade de orar. Nós precisamos lutar contra essa fraqueza, esse desânimo. Nós precisamos de reagir e orar, fazer aquilo que Abacuque fez. Mas muitas das vezes nós oramos mais na igreja do que em casa, sendo que era para nós orar mais em casa do que na igreja. É desse jeito, glória. E pode acontecer até às vezes de oração que nós oramos bem feita e o diabo ainda luta para essa oração não chegar ao céu. Pastor Gabriel, tem base bíblica para isso? Tem. Daniel capítulo 10, versículo 3. Daniel, 82 anos de idade, o homem mais sábio da Bíblia Sagrada espiritualmente. Daniel e José. Salomão foi sábio humanamente. Ele não conseguiu discernir a revelação e o sonho que Deus estava dando para ele. Então ele fez o propósito de oração. Só que esse propósito de oração durou alguns dias. Por quê? A primeira oração que ele orou, ela já foi para o céu. E quando Deus dá uma ordem a Gabriel, o anjo mensageiro, desce lá e leva a resposta para Daniel. Então a Bíblia diz que nas meias alturas os inimigos impediram de Gabriel, o anjo Gabriel, levar a resposta para ele. Então foi aonde durou então mais os 7 dias. Daniel orava 3 vezes ao dia. Foi quando Deus deu uma ordem: Miguel, desce lá, em que ele destruiu todos os inimigos. Mas se tem algumas orações que não ouve, por quê? Porque a oração Deus ouve com os ouvidos. A Bíblia diz: a mão dele não está encolhida, os ouvidos não estão agravados, que ele não possa ouvir a nossa oração. Mas a oração, como que Deus ouve a oração? A oração Deus ouve, aleluia, com as narinas. Deus recebe com a narina. Percebe que algum texto da Bíblia diz que a adoração geraram mal as narinas de Deus. Então automaticamente Deus recebe a nossa adoração pelo cheiro. Então ela sobe como fumaça. Se o diabo tentou te impedir de orar, então faz uma coisa agora, para me entregar esse microfone, começa a adorar ele. Que se o diabo segurou a tua oração, eu quero ver o diabo segurar a tua adoração, porque ela sobe como fumaça, é senso. Você já viu alguém segurar a fumaça? Parece que eu vejo a tua adoração subindo como fumaça. Está subindo, está chegando ao céu. Parece quando alguém vai lá no tabernáculo, o pastor Kevin Jones entrega ali os seus pecados. O pecado é queimado, colocado sobre o altar. O animal é sacrificado, é queimado.
e sobe como incenso. A pessoa sai do lado de fora do templo, vê a fumaça subindo, olha para o céu e diz: Deus, recebe, 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 recebe a minha adoração. Já passou do primeiro céu, já passou do segundo céu, já chegou no terceiro céu. A sua adoração está chegando ao céu. Tem crente vivo ainda nessa madrugada? Tem crente vivo ainda nessa madrugada? Tudo aquilo que ia ser notícia ruim essa semana, ainda essa semana vai transformar em notícia boa. Só quem acredita, levante as duas mãos para o alto e aplaude o nome do Senhor Jesus.